E aí pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma edição do MochilaCast, o podcast do Mochila Binária, que é também o seu podcast de tecnologia, cultura, comportamento, filosofia e muito, mas muito mais. Eu sou o Rodrigo Budrucci, Bud, e nesta edição a gente vai bater um papo sobre a nova cara do trabalho. Como que as novas gerações estão lidando com o velho paradigma de carreira? Empreendedorismo, coworking, freelancing. É possível aliar o trabalho aos talentos e aspirações pessoais de cada um? Tudo isso e muito mais a gente vai conferir a partir de agora no MochilaCast 8. Neste episódio a gente está aqui com um pessoal que adora discutir essas coisas de profissões, futuro do trabalho e business, muito business. Estamos aqui com Ludmila Rossi, seja bem-vinda novamente. Obrigada. Gente, eu acredito em trabalho onde você coloca a alma e não vende a alma. Muito bem. Quem está aqui com a gente também é o Maurício Matias, bem-vindo novamente. Olá, tudo bem? É um grande prazer participar novamente e vamos lá. Quem está aqui conosco também é o Danilo Costa. Olá, queria falar que eu estou aqui hoje mais para ouvir do que para falar, porque com tanto convidado especial hoje, então vai ser muito bom o papo. Muito bem, e nós estamos com dois convidados especiais aqui. O primeiro é o Robson Henrique, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite e eu não vejo a hora de ouvir o que vocês têm a dizer e depois sair para jantar. Quem está aqui com a gente também é a Caroline Gama, seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada pelo convite. Estou aí para somar com vocês, com os convidados especiais, né? Todos nós somos muito especiais. E quem está aqui conosco também é ele, Gabriel Caires, direto da Amazônia. E aí, Gabriel? E aí, beleza? Estou aqui pendurado nos galhos aqui, tem umas coisas, mas que for possível a gente tá aí. Bom, pessoal, então para começar a gente vai aqui relembrar rapidamente a história do trabalho, né? No começo, aí para gregos e romanos principalmente, colocar a mão na massa era considerado uma tarefa inferior, né? Isso ficava para as classes menos abastadas, os escravos e tal. Mas com o passar dos anos, né? Com a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, isso meio que mudou de sentido, né? As pessoas começaram a valorizar o trabalho para poder ganhar o seu próprio sustento e tudo mais. Nos últimos anos a gente tem visto aí vários estudos sobre o tema, né? Um dos autores mais aí conhecidos é o Domenico de Masi, que falava sobre a história do ócio criativo, né? Que defende uma abordagem mais lúdica do trabalho. E o Domenico de Masi, ele apontava no livro dele que um ponto de convergência em todas as religiões é que no paraíso ninguém trabalha. Então, se o paraíso foi criado por Deus e se o trabalho é um valor positivo para os homens, por que ninguém trabalha no paraíso? Então, eu queria aqui conversar com vocês, né? Saber a opinião de vocês sobre o trabalho e a gente apontar aí os novos caminhos. A gente está aí na era digital, muita coisa está mudando com isso e eu queria então que vocês compartilhassem com a gente a visão de vocês sobre todas essas mudanças aí que estão acontecendo. Não, cara, então assim, eu acho que a gente discutir todas essas modalidades de trabalho eu acho que é válida, né? Porque eu acho que a gente muda um pouco, ou então pelo menos estamos numa fase de transição agora da modificação do como a gente enxerga o trabalho, né? Eu acho que a gente vive hoje o que foi imposto já desde muito tempo, né? Desde vamos falar da era industrial, acho que desde essa época onde foi instituído as 8 horas de trabalho, né? Então a partir daí, um fato interessante até mesmo a gente falar dessas 8 horas de trabalho, que foram criadas 8 horas, né? 8 para trabalho, 8 para diversão e 8 para descanso, né? Então veio disso, porque antigamente se trabalhava de 12 a 16 horas por dia, né? Então, e a gente vive esse modelo de trabalho até hoje, né? Então agora, como você falou, o freelancing, o coworking e todos esses novos formatos de trabalho, acho que vem um pouco pra gente questionar tudo isso que a gente já estava vivendo há muito tempo, sem sequer se questionar se isso é o modelo ideal, se não é o modelo ideal. Acho que nós estamos vivendo numa fase muito mais tranquila da humanidade, assim vamos dizer, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente vive uma fase mais tranquila, não existe mais ditadura, não existe mais opressão, não existe mais nada, então agora a gente começa a repensar os nossos modelos de trabalho para ver o que a gente consegue produzir mais, né? De onde vem mais criatividade, de onde vem mais resultado, né? Tem um artigo super legal
que a gente leu, a gente compartilhou aqui na MKT Virtual outro dia, que falava justamente sobre isso, né? O quanto a mudança das gerações, então tinha um avô falando pro neto, né? E xingando o neto, falando pussy, né? Então o avô que trabalhou, que ralou, olhando hoje a geração Y com uma certa folga e com uma certa aura de zona de conforto. Só que ao mesmo tempo a geração Y é a que mais levanta a bandeira, não, eu vou sair da minha zona de conforto porque eu não vou ficar mais aqui, muda de emprego com frequência e etc. Coworking, home office, freelance, não vou depender mais de ninguém, vou fazer meu rumo sozinho. Mas ao mesmo tempo você tem a geração Y que está dentro das empresas e até das grandes corporações que estão atuando como agentes de mudanças também, né? Então eu não acredito num mundo tão cor-de-rosa assim, onde as pessoas só fazem o que elas querem, só fazem o que é confortável, só fazem o que é bonitinho, legal e divertido. Eu não aprendo porcaria nenhuma comendo sorvete, eu não aprendo porcaria nenhuma comendo chocolate, eu não aprendo porcaria nenhuma indo numa loja e comprando um sapato novo. Eu aprendo quando eu estou diante de desafios e adversidades e coisas que não são nem sempre confortáveis para serem realizadas. Mas ao mesmo tempo eu não acredito também naquela coisa daquela hierarquia do chefe humilhando o colaborador, do patrão com aquela veia exploratória. Eu não acredito em nenhum desses dois mundos. Eu acredito justamente no que está conseguindo extrair a melhor dessas realidades, que é realmente uma disciplina que precisa existir. Eu acho que a gente não faz nada sem disciplina, e a disciplina não é necessariamente o cartão de ponto, a disciplina é a autodisciplina, é sempre o auto, né? A autodisciplina, a automotivação, a autoconstrução, o autoaprendizado. Procurar o equilíbrio, né? Exatamente. Muito bem. A gente está aqui com um representante aí mais experiente, que é o Robson, né, Robson? Essa coisa que você falou aí, do Oba-Oba, é uma coisa que está ganhando muito destaque ultimamente com o lance da economia criativa, né, por causa do Google e etc. Então, Robson, eu queria que você falasse um pouco, né, você que já tem aí uma vasta experiência em corporações, já vivenciou muito esse modelo antigo, né, o paradigma tradicional que perdura ainda até hoje. Eu queria que você fizesse aí uma analogia entre o que você viveu e o que você acha que está rolando e que pode vir a acontecer com o que a gente vê hoje em dia. Como eu estou nesse mercado há 25 anos, eu pude ver 3 gerações de trabalhadores, né? A minha geração ainda tinha aquele sonho de vou ir para uma empresa, ralar, vou fazer carreira nessa empresa e poder me aposentar nessa empresa e ganhar um relógio de ouro depois de 20, 25 anos. Só que aí teve a crise dos anos 80, início dos anos 90, e aí começou a se enxugar essas grandes companhias. E aí se criou o outsourcing, vamos terceirizar. Chegamos aos anos 2000, agora é o crowdsourcing, né? Então da estrutura fixa vai para a estrutura terceirizada e agora a estrutura terceirizada sem remuneração. Tudo isso é primo do que a gente está vendo acontecer, né? Eu não acho que esse boom da economia criativa seja à toa. Eu acho que ele vem numa esteira aí de uma crise, 2007 em diante, que o primeiro mundo não conseguiu se retomar até agora. Então o caminho gente, não tem emprego para todo mundo, o mundo está mudando, as posições vão desaparecer, os empregos não vão ter mais a necessidade de existir, algumas cadeiras, então vamos criar novos mercados. E cada um seja empreendedor da própria carreira. E a gente está vendo esse formato agora. E é uma condição um pouco ingrata para essa juventude, porque ela está pegando uma maré complicada que eu não peguei. Apesar de falarem que a década de 80 foi a década perdida, havia uma certa estabilidade. E essa molecada está sendo obrigada a ter uma maturidade muito cedo. Então tem que ter um olhar empresarial, administrar a sua carreira em perspectiva. Eles não têm idade, não têm histórico para isso. Mas estão começando a emular isso numa questão de aprendizado exponencial. Então eu vejo isso de uma maneira maravilhosa, maravilhado e esperançosa. Eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer com o mercado de trabalho daqui a 5, 10 anos. Tem um percentual muito alto, de 60%, 70% de posições daqui a 5 anos que ainda não existem hoje. Então fica difícil a gente dizer como é que vai ser esse mercado. Mas acho que ele vai ser cada vez mais orgânico, em movimento, volátil e maravilhoso, é o que eu posso dizer. Carol,
Fala pra gente, você que tem mais experiência com a parte de recursos humanos e tal. O Robson citou agora desse pessoal que tá chegando, visto como muito imaturo, mas ao mesmo tempo rola esse contrassenso de ter que ter a maturidade cedo para conseguir se garantir aí nesse novo momento. Então, fala pra gente aí um pouquinho do que você observa, que tá acontecendo, do perfil desse pessoal mais novo, como que tá rolando esse embate entre o pessoal da geração Y com o pessoal que já tá aí há vários anos no mercado. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu assino embaixo que a Lud falou, que o Robson falou. Eu acho que é muito bom essa nova geração. Eu também fico maravilhada, apesar de não ter passado por todas as outras gerações. Eu acho que realmente está sendo exigido muito dessa geração, muita maturidade mesmo. Eles têm que logo cedo lidar com situações que a gente não tinha antes, né? E também acho que qualquer formato que seja escolhido hoje no mercado de trabalho, seja o freelance, seja trabalhar com carteira, como a Lud falou, o mais importante é a disciplina. Isso não vai se perder nunca. Então, eu também não sou a favor de algumas funções terem 8 horas ou, como em outros países, 12, 14 horas de trabalho. Eu acredito que um bom rendimento de trabalho é em menos tempo. Eu acho que a gente não consegue produzir em 8 horas, a não ser que seja muito operacional, né? Então eu acredito que essa geração, ela está sendo preparada já nas escolas para poder encarar esses desafios diferentes da geração anterior, de ter essa liberdade de escolha, de ter essa liberdade de escolher a hora que vai trabalhar, como vai trabalhar. Eu acho que eles estão bem preparados para isso, mas frisando bem a parte da disciplina. Não pode ser esse oba-oba, não pode ser essa coisa de eu vou quando eu quero, faço como eu quero. Isso nunca vai funcionar. Legal. Bom, fazendo um gancho com isso que você falou, né, da liberdade de escolha, da disciplina. Gabriel, você que está aí no Amazonas, está aí como turista, queria que você explicasse pra gente por que você está aí e o que te levou a ir até aí. Você está vivendo aí um novo momento, né? Você está buscando novas experiências, tanto no que diz respeito a experiências pessoais, quanto a experiências profissionais. Então eu queria que você falasse pra gente um pouquinho disso, o que te levou a essa nova trajetória, o que você pensa sobre o lance do emprego 2.0, digamos assim. Então, explicando o que eu estou fazendo aqui, chegou um momento da minha carreira que eu senti que eu tinha que aprender coisas que em um ambiente fechado eu não conseguiria mais. Eu senti que eu precisaria me desenvolver em outras áreas, em outros aspectos, tanto pessoais, que acabam se refletindo no profissional e vice-versa. E aí eu montei um projeto pessoal, que a ideia é viajar pelo Brasil, encontrando projetos ou pessoas empreendedoras, interessantes, e que tem vontade de fazer alguma coisa, não precisa nem ser alguma coisa grande, e aí identificando essas pessoas e projetos, eu apoiar o que eu tiver de melhor, ou se tiver uma quantidade de pessoas grande ou grupos, eu conseguir juntar os grupos para construir alguma coisa juntos. Quanto tempo você está pretendendo fazer isso? Eu estimo me manter por 1 ano, pelo menos, fazendo isso, talvez mais, mas a minha meta é 1 ano, e aí eu não sei quanto tempo eu fico em cada região ainda, mas a meta é 1 ano, assim. Hoje você está no Amazonas, não é isso? Isso, eu tô aqui em Manaus, eu tô aqui há 4 dias, 4, 5 dias, eu comecei hoje a buscar projetos. Já falei com muita gente e, até fazendo um gancho, como alguém falou agora, dessa nova geração, uma coisa que eu vi em São Paulo, que eu fico muito feliz de ver aqui, é o quanto tem gente muito nova fazendo muita coisa. Eu conheço pessoas de 20 anos que participam de várias coisas, já estão empreendendo várias coisas. Chega a um ponto de ter empresa mesmo, uma empresa legal, sabe? Nossa, tem muita gente fazendo muito e com uma pegada forte, assim. E também já com a cabeça em conectar outras ações juntas, não ser sozinho mais. E isso é muito incrível, assim. Eu achei que era só em São Paulo, que seria só em São Paulo, mas aqui eu tô vendo até com mais intensidade do que em São Paulo, assim. Legal isso, né? Ter uma visão, não ter aquela visão fechada que é só nos grandes centros que está acontecendo essa mudança, né? É uma coisa que está se espalhando por todos os lugares, né? Sim, que é muito, muito forte, assim. Essa coisa do brasileiro empreender jovem, né? É legal frisar que é relativamente novo isso também, né? Quando a gente abriu o MKT e oficializou a abertura do MKT, né, de 2001 para 2002, não era permitido que você se responsabilizasse perante a lei que você seria sócio e teria seu nome no contrato social, né? Então, assim, na época eu tinha 19 anos, eu precisei pedir para os meus pais para abrir uma empresa, que chega a ser ridículo, né? Hoje em dia isso não é mais necessário. Quem completa 18 anos, né, você tem direito a dirigir e dirigir uma empresa também.
mas em 2002 isso não era possível. Então até eu acho que o próprio governo nota, né, essa mudança e percebe que não vai ter emprego para todo mundo e que as pessoas têm que se virar sendo freela, tendo uma microempresa individual ou uma empresa limitada, né? Certo. Maurício, você tinha 19 anos, né? Quando eu tinha 19, eu tinha 23 anos, exatamente. Você teve que ser emancipado também ou não? Não, eu não tinha 19 anos, não era isso? Não, 21. 21 anos, exatamente. 2 anos. Eu já podia sofrer por mim mesmo sem a autorização dos meus pais. Eu acho que assim, voltando até um pouquinho ao tópico que a gente começou, eu acho que esses formatos todos são interessantes, são importantes, mas eles não são para todos. Então o freelancer não é para todos, trabalhar em casa, o freelancer trabalha em casa ou não, né? Mas não é para todos. O coworking não é para todos, então assim, acho que são 2 pontos. Primeiro que esses formatos não são para todos, do mesmo jeito que trabalhar no escritório não é para todos, e a gente tem que parar de enxergar esses novos formatos, ou não tão novos, como milagres, como soluções para o mundo. Não acho que são solução para o mundo, vão existir todos os formatos. Então são formatos novos que a gente tem que deixar de se deslumbrar. A gente vê muito deslumbre hoje na internet, matérias, assuntos, seja em cima do coworking, seja em cima do freelancer, seja em cima do trabalhar em casa alguns dias da semana. Por mais que em alguns grandes centros como São Paulo é obrigatório, né? O cara que mora em Santos, mora em Campinas, tem que ir para São Paulo todo santo dia, realmente ele perde produtividade e ganha estresse, né? Então acho que são coisas interessantes, importantes, mas tem que parar de enxergar como um milagre, como uma solução para o mundo, e muita gente está enxergando assim. Talvez não seja uma solução para o mundo, mas uma solução pessoal, né? Cada pessoa vê o que se enquadra mais ao estilo, ao perfil dela, né? Sim, sem dúvida. O problema é a gente começar a invalidar o modelo tradicional. Então, acho que, assim, ele não é inválido, ele pode não ter a performance que ele poderia ter. Então, assim, ele tem muita coisa de errada, mas eu não acho que ele seja inválido. E muitas vezes acaba sendo colocado como inválido. Não, esse formato não funciona, várias pessoas num lugar estressante. Não, ele é bom para diversos objetivos, como uma agência ou uma produtora. É muito produtivo que as pessoas estejam juntas, né? Elas trabalham juntas, seja pelo brainstorming, seja ouvindo a conversa do cara que está na mesa do lado. Então, assim, eu acho que são formatos diversos, precisam ser testados, cada uma situação, e cada um provando, né? A minha irmã mesmo trabalha como ilustradora, ela trabalha em casa, mas ela tem uma super rotina, das 7 horas da manhã, mas ela está sempre lá trabalhando. E mesmo em casa, ela tem uma rotina dela, ela tem altos clientes, tem clientes de todos os tamanhos, tem responsabilidade e prazo com qualquer um. E não é qualquer pessoa que consegue trabalhar em casa. Você tem um cachorrinho sobe no teu colo, você vai fazer uma gracinha com ele. Eu acho que um artista, né, que é um trabalho autoral, né, uma criação única e muito particular, né, faz todo sentido esse cara trabalhar na casa dele, no ambiente dele, né, até esterilizar o negócio, porque o negócio vem de dentro, né? Só que quando você está numa equipe, quando você está numa empresa, né, e você não é um artista, e a porcentagem de artistas no mundo não é tão grande, né? Tem muita gente que se acha artista, mas os artistas de verdade talvez não sejam tantos assim. Eu acho que a coisa muda de figura. Aí você precisa realmente da sinergia, a gente precisa da troca, a gente precisa unir 2 ideias para virar uma e aquilo ali criar uma explosão. É totalmente diferente de um trabalho autoral do que um trabalho, de repente, comissionado, né? Um trabalho que você recebe para fazer. O Maurício citou o lance, né, do modelo tradicional também ser bom, e a gente está discutindo os pontos dessas novas opções que estão surgindo. Uma coisa que é bom até a gente discutir é a questão da segurança, né? Tipo, as novas opções de trabalho, principalmente envolvendo o trabalho individual, o home office e tal, a partir do momento que você não está vinculado a um empregador, você está dependendo só de você, né? E isso gera uma série de inseguranças. Quando você está empregado, você tem lá a sua CLT, você tem seus direitos e tal. Queria que vocês comentassem um pouco isso, Maurício, a Ludmila principalmente, né? O que a CLT atrapalha, o que poderia melhorar nesse sentido para ser uma coisa boa tanto para a empresa quanto para o trabalhador. E o que poderia ser feito para dar mais segurança para o pessoal que trabalha por si próprio. A gente na empresa passou por vários momentos, desde só eu, Ludmila, até a gente agora e mais, sei lá, 40 ou 39. Foram diversas fases importantes, onde você no começo tem que se virar muito para girar diversos pratos, hoje em dia não tanto, ou pelo menos pratos diferentes. A CLT é um negócio muito complicado. A gente fala muito de CLT, mas muitas vezes a gente esquece do sindicato, né? Então se fosse só um ou se fosse só outro seria interessante, seria não tão ruim.
os dois juntos é um combo meio mortal, né? Porque não basta você ler a CLT, quando você lê o anexo sindicato, você cai para trás. E de verdade, assim, não tem ilusão nisso. Se você seguir fielmente, falo isso até pra internet para qualquer um ouvir, feliz ou infelizmente, se você seguir os dois fielmente, provavelmente não teria nenhuma empresa aberta no Brasil, exceto se você fizer coisas muito loucas e ilegais para poder manter a coisa rodando. Tipo mas lavar dinheiro, por exemplo. Tipo lavar dinheiro. Então é uma coisa meio impraticável. A gente veio de uma CLT que ela defende muito o operário, né? Até o termo mais correto é operário. E na época ela fazia muito sentido, porque tinha um abuso da força operária e precisava de uma CLT para organizar isso. Tanto a CLT como o sindicato. Hoje é uma coisa incompatível, especialmente sobre agências, onde você precisa de um horário flexível, você está numa indústria de criatividade e acaba que muitas vezes esses modelos de escape, seja o coworking, seja de trabalhar em casa, muitas vezes acabam sendo consequência de uma CLT inflexível, onde obriga a empresa a fazer coisas, a ter coisas que invalidam o modelo de trabalho, seja pelo dia a dia, seja por obrigações. Então é muito obrigatório que seja revisto. Falando em sindicato, então fica mais complicado ainda, porque o sindicato te impõe coisas que enquadra uma molecada de 20 e poucos anos que está dando de ombros para sindicato. Você muitas vezes tem que obrigar eles a funcionarem, a trabalharem em modelos que a CLT e o sindicato funcionam, e você fica na berlinda, você fica no meio da ponte, porque a CLT e o sindicato te obrigam a fazer coisas, você tem uma equipe do outro lado que está pouco se lixando para isso tudo, que você tem que enquadrar eles nesse modelo, para eles fica um saco, e aí pronto, você tem um caos, porque para a empresa é um saco obrigar eles a fazer isso, para eles se torna um outro absurdo ter que seguir certas regras, e acaba não funcionando para ninguém. Então assim, para algumas indústrias, talvez para a indústria mesmo de construção, seja lá qual for, a automobilística, funcione um CLT. Agora para a indústria criativa é muito difícil, então a gente tem que sambar demais. Toda vez que eu, Ludmilla, tem que ter uma conversa com um advogado trabalhista, então com o sindicato, então com um contador, todas as vezes que a gente cai nesse assunto de CLT e sindicato é um sofrimento, porque você tem que tentar encontrar uma solução mágica que não existe. É muito difícil compatibilizar os dois lados. Entendi. Lud, o que você acha que poderia ser feito nesse sentido para facilitar as coisas tanto para o empresário quanto para o trabalhador? Eu não acredito na CLT e nem em aposentadoria. Apesar daqui a gente seguir isso, né, arrisca, tudo bonitinho, hora extra e tal, mas você vai olhando, né, e você vai vendo os concorrentes, você vai vendo como é que tá o mercado, e você vê que não é assim, e às vezes até você fala, tudo é errado, mas o cara faz assim, porque eu sei que não dá, mas aí você vê numa situação assim, putz, eu quero oferecer isso pra quem trabalha aqui comigo, né? Eu quero fazer tudo direitinho, eu quero pensar dentro da lei, digamos assim. Só que é absolutamente complicado. E especialmente quando você cruza CLT e geração Y, né? Cara, é um choque de mundos. Você pega um negócio, sei lá, é uma coisa super ultrapassada. É coisa antes 68, da nossa democracia, eu acho que é 68, não é 78. 78 é o Maurício, poxa, ele tá até conservado. CLT é mais velha que ele, entendeu? Então você pega a geração Y, né? E eu parece que eu tô criticando a geração Y, mas eu não tô, porque eu sou de 82, eu sou da geração Y, né? Teoricamente, pelo menos no RG. Cara, assim, a geração Y tá contestando tudo, né? Qualquer coisa. Não, o sistema é ocupado e vamos lá, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo. Só que ao mesmo tempo a geração Y não tem aquele conforto, né? Que é, putz, minha aposentadoria, especialmente quem não tá na economia criativa. A solução, eu honestamente não sei. Eu não acredito em pegar e espirrar todo mundo daqui. Não, gente, ó, vamos lá, todo mundo vai fazer home office, porque a integração eu acho muito importante para o nosso negócio. Eu não acredito na questão do coworking, de centralizar, não, vai todo mundo para um espaço aberto, livre, rua. Eu não acho que esse é um modelo de negócios para a gente especificamente, mas eu acredito no coworking para outro tipo de, especialmente para incubar novos negócios, né, novas iniciativas. Cara, eu acho que é uma revisão que tem que acontecer. Eu acho que para o empresário tem que existir uma flexibilidade, para o empresário também ter autonomia. O empresário da geração Y, né, vamos lá, ter autonomia de decidir. Não, eu quero que o pessoal possa trabalhar, de repente flexibilizar uma faixa de entrada, sem precisar depois de um determinado horário pagar adicional. Eu quero poder inverter da noite para o dia sem precisar pagar adicional no turno. Eu quero poder flexibilizar os dias da semana sem precisar pagar adicional de final de semana. Você fica refém de uma série de coisas que a geração Y reclamona
nem sabe que existe, entendeu? Ah, não, porra, eu tenho que trabalhar não sei o quê. Não, às vezes o cara não sabe nem que existe, que aquilo, no final das contas, é pior que a empresa, né? Se você faz tudo certinho, aquela carga adicional de trabalho ou aquela inversão de horários acaba sendo pior que a empresa. Então, até mesmo o lance do salário, né? Para você dar um salário X para o teu trabalhador, você precisa pagar quase que o salário dele em si pelo governo, né? Em taxas e etc. Sim, é engraçado observar esse movimento aqui dentro da empresa mesmo, né? No começo era muito fácil, porque também a gente não tinha condição de pagar salários altos e a coisa era proporcional. Quando você adultiza o negócio, né, e você vê que as pessoas acabam envelhecendo e que a empresa também ganha maturidade, que tanto a empresa quanto os colaboradores, né, você já vê que as faixas de salário aumentam e tem a questão, né, do imposto de renda, que depois de determinada faixa salarial, ferrou, né, você tem ali custos exorbitantes. Então, são coisas que você para e pensa, pô, a galera novinha entra numa empresa, no dia seguinte já vem ser presidente, diretor e etc. Só que esquece quais são todos os percalços, né? E quais são os tributos, literalmente, no que acabam impactando em tudo isso. Aproveitando esse gancho aí que a Lu deu sobre a inquietude, né, do pessoal mais novo, de já chegar num lugar e já querer, mesmo sem tanta experiência, já querer chegar num cargo mais alto e etc. Carol, fala pra gente o que você nota disso, o que você acha que poderia ser feito para melhorar esse lance das regras trabalhistas e tal, e como que você acha que esse pessoal mais novo está se comportando em relação a isso? Então, a solução eu também não tenho, mas eu vou apostar na diversidade, assim, das empresas usarem um pouco de cada formato para ter hoje uma equipe boa. Alguns seletistas, outros seletistas em home office para otimizar espaço. Agora, com certeza a solução ideal seria, assim, a reforma da CLT, mudar algumas coisas que eram colocadas anteriormente para dar uma segurança maior, né? E hoje é ainda uma segurança para alguns empresários mal intencionados, então é uma segurança para o trabalhador, mas os empresários bem intencionados acabam sendo prejudicados porque não dá realmente para seguir tudo, né? O que eu vejo hoje dos candidatos, das pessoas que eu coloco no mercado de trabalho, como eu trabalho não com funções operacionais, eu não trabalho com empresas como, vamos supor, uma siderúrgica, então a minha visão é mais das pessoas criativas, né? A gente pode falar que vão ocupar esses espaços. Eu acho que eles têm a necessidade da segurança, de ter a aposentadoria, mas bem menor do que antigamente. O que eles realmente querem hoje é uma liberdade de espaço, uma liberdade de expressão, é um clima organizacional, eles preocupam muito como que é o clima da empresa, como que é o astral da empresa. Eles querem muito ser ouvidos e ter a noção de que tem representatividade naquele ambiente. Né? Então eu acho que a preocupação deles maior hoje é essa, não tanto com a estabilidade, mas eu volto a falar que eu hoje, as pessoas que eu acabo trabalhando hoje, elas são de classe média para classe média alta, então é diferente mesmo uma classe média baixa, que vão trabalhar em empresas tradicionais com funções mais de operário e a visão deles com certeza vai ser diferente. Acho que eles têm mais a necessidade da estabilidade, de primeira pergunta, eu vou ser registrado, eu vou poder ter férias. Então eu acho que muda também em relação à classe social, né? Sim, até porque as pessoas elas procuram primeiro a estabilidade das necessidades básicas, né? Exatamente. E talvez as pessoas que são de uma classe social menos favorecida, elas estão buscando primeiro isso para depois pensar, né? Era a primeira subsistência para depois pensar em o que eu vou fazer de diferente. Isso, né? E já as pessoas que já têm, né? Que já as necessidades básicas já estão supridas, elas têm essa necessidade de saber como que é a empresa, se elas vão realmente ter essa liberdade, como que são os empresários ou os chefes, né? Delas, os superiores delas, se vão ouvi-las, se vão deixar falar. Então acho que hoje a maior preocupação delas é essa. Certo. Robson, como que você acha que a gente pode promover o empreendedorismo no Brasil? Pegando carona na Carol. A Carol falou, né? Pode vir. Eu acho que assim, acho que sempre a gente vai esbarrar na questão do governo.
gente está tentando lembrar de que década é a nossa mentalidade de CLT, mas com certeza não é o pensamento de hoje. Está 40 anos atrasado. Então foi uma lei pensada para uma outra época, para uma outra relação de trabalho, para uma outra economia. Aliás, não é só a CLT, né? Tem tanta coisa que está tão atrasada. Né? Então é uma coisa, assim, uma visão industrial. Né? Até nos artigos que vocês compartilharam para a gente participar hoje, eu achei muito interessante uma analogia de um pensador que dizia que as carteiras são alinhadas em fileira, tal qual os produtos numa esteira da fábrica. Né? Aquela coisa do trabalho como modelo de produção. De modelo de produção. Então, assim, como promover o empreendedorismo, primeiro tem que ver assim, esse empreendedor vai ter que ter colaboradores. Então, antes de pensar no empreendedor, tem que pensar assim, na questão da relação trabalhista para viabilizar esse empreendedor. Então, o governo vai ter que repensar. A reforma trabalhista já demorou para acontecer, tem que acontecer para ontem. Né? Isso vendo o empreendedorismo hoje. Agora, para gerações futuras, também a resposta do governo na questão do ensino. Enquanto o empreendedorismo não vier para a escola, mas assim, pensando numa coisa mais aberta, como se a gente quisesse estimular a indústria da imaginação, a indústria do pensamento. Né? Para que as pessoas pensem de maneira mais aberta, novas soluções, novos mercados. Né? Como a gente ainda está no sistema de escola, de fileiras, a gente só pensa para o mercado que não existe mais, e na hora de entrar nesse mercado de trabalho, estamos na CLT. Quer dizer, a gente está atrasado na educação e na remuneração. Acho que tem que mudar essas duas bases. E mesmo a abordagem, né, das universidades, né, dos cursos, ainda é muito voltado para esse modelo vigente até então. Né? Tipo, você vê as propagandas deles, né? A gente vê no metrô essa época, né, de fim de ano, processo seletivo, só dá isso, né? E é tudo aquela coisa, né, do escritório, do engravatado, do presidente, né? Tipo, é difícil você ver as pessoas voltadas para essa nova realidade, né? Tem até uma palestra que eu dei outro dia e eu consegui reproduzir o conteúdo programático dos cursos de comunicação no país. E a gente olhando aí, não tinha nada em relação à movimentação de rede social, não tinha nada da questão de economia criativa. E a brincadeira que a gente fez ali, assim, calouros de 2014, bem-vindos a 1998, porque realmente o pessoal está preparado para a década passada. E já entra na faculdade, assim, olha, o trote não é quando você entra, mas quando você sai, te dá um diploma. E falam, você está preparado. Você foi trollado. Mas acho que é isso, é a educação e a questão da CLT. Ludmila, o que você acha sobre isso, questão do empreendedorismo? Você que começou novinha, né, totalmente despreparada, né, para começar a tua empresa, você foi aprendendo ali na raça. O que você acha que te faltou para começar essa jornada aí, ser empreendedora, ser empresária? E o que você acha que está faltando, que é indispensável, que poderia ter na escola para as pessoas terem essa noção básica? Puxa, quero começar, quero montar uma empresa. Antes de começar, faltou saber o que era DARF, né? Talvez se eu soubesse, eu nem teria começado, entendeu? Bom, a primeira vez que eu recebi um DARF, acho que foi um dos dias mais chocantes da minha vida. Mas enfim, é legal pra caramba que o brasileiro é empreendedor, se vira, né? E a gente vê na TV, aquelas coisas do cara da banquinha que vendia bala, que foi bem sucedido. Só que, na real, esses exemplos são raridades e a gente se pega muito no mediatismo, né? A realidade que a gente enfrenta todo dia é completamente diferente, né? Acho que cada empresa tem uma etapa de desafio, né? Depende da forma que você começa. Obviamente eu tô só colocando aqui a forma que a gente começou, que eu sei que hoje se começa de uma forma completamente diferente. Hoje existe, né, a cultura já do empreendedorismo, isso é estimulado, mas lá em 2001 isso não era tão bonito, né? A gente ouvia, não, vai fazer concurso público, te dá estabilidade. Então, apesar de você da geração Y, tem uma ponte ainda mais próxima, né, com aquela geração do concurso público e do vai trabalhar e vai arrumar emprego em São Paulo, que a gente sempre ouviu isso muito aqui em Santos, né? Empreender é muito difícil, cara, mas eu acho que mais difícil do que empreender é você conseguir na tua equipe, no ecossistema que te rodeia e em alguns momentos até em você mesmo, a automotivação. Porque o empreendedorismo é automotivação. Eu acho que não tem sinônimo melhor, assim. Quem é empreendedor tem um fator muito marcante de resiliência.
Esse fator de resiliência, por uma série de fatores, e na minha opinião muito pessoal, hoje falta um pouco na geração que está mandando currículo, na geração que está espalhando currículo por aí. Que é aquela esperança que no primeiro, no segundo ou no terceiro projeto vai dar certo. E não dá. São anos, né, de maturação, é muito balde de água fria, é muita coisa ruim antes de você conseguir o teu primeiro passinho em direção à vitória, né? Isso é muito também daquela coisa do que as pessoas veem na mídia, né? Sim. Porque vê aquela coisa, o cara é bilionário com 25 anos, né? Então ele chega com 23 numa empresa, ele fala, eu quero estar bilionário até os 30. Assim, mas esse cara às vezes começou aos 11, exatamente, né? E entregando jornal e limpando o chão, né? Tal. A gente tem o mediatismo e a gente tem uma outra coisa pior, que é o Facebook. Porque no Facebook, o que você faz? Você faz uma grande curadoria da sua vida pessoal e da sua vida profissional, né? E a gente faz isso naturalmente. Então você olha lá o teu amigo de infância e tal. Mês passado ele foi para Cancún, esse mês ele foi para Nova York e no mês que vem ele já anunciou que ele tá indo pra Índia. Você fala, caracas, meu! Sou um merda. Nossa, eu sou um merda, o cara tá milionário, tá se dando bem na vida, olha só o que eu fiz de errado e tal. Mas no final das contas, né, ele esquece ou não conta propositalmente que talvez a vida pessoal dele esteja uma merda, que ele tá dormindo no escritório e tá sem tomar banho há 3 dias. Porque isso é bem comum de acontecer, muito mais do que a gente imagina. Então não adianta ter a curadoria só positiva e você observar isso e acabar se frustrando, né? Os unicórnios não existem e a geração Y observa os unicórnios bonitos que existem nas redes sociais, mas esquecem que uma carreira é feita de sangue, suor e lágrimas. Uou. Gente, não é fácil. Até só complementando assim, a resiliência é muito importante para o empreendedorismo. E a ironia é que a geração Y ela não tem uma resiliência no trabalho tradicional e acha que vai ter uma resiliência como empreendedor. Porque assim, quando você está numa empresa, você tem um patrão. Mas quando você vai empreender, você tem vários. Então, se você não é resistente nesse ambiente fixo de CLT, tem que pensar 2 vezes se você vai ter resistência para empreender, né? Então, às vezes tem essa ilusão. Não, eu vou empreender porque eu vou ter liberdade. Sim, você vai ter liberdade, mas com a liberdade vai ter responsabilidade, vai ter um monte de coisas a serem consideradas, né? Então, acho que às vezes uma ingenuidade que essa geração, essa armadilha acaba acontecendo. Novamente é o glamour, né? É o glamour. A relação de liberdade e responsabilidade é algo muito importante para qualquer novo formato de trabalho, né? Então, assim, quanto menos liberdade você tem, menos responsabilidade você tem também. E quanto mais liberdade você tem, mais responsabilidade você tem. Então, o cara que decide, não, eu vou para home office, ele esquece que se ele não tiver uma responsabilidade gigantesca, ele está indo para o pior loteamento da zona de conforto. O pior deles. Aquele que fica do lado do esgoto, lá onde o cachorro caga e ninguém limpa, entendeu? É lá que ele tá indo. Então, já que a gente está falando aí de liberdade, né, de responsabilidade, Gabriel, você que está aí nessa sua nova jornada aí, fala pra gente então um pouquinho sobre os desafios que você já identificou que você vai passar, né? E como que você tem se preparado para não se frustrar tanto com as dificuldades que você vai encontrar aí no teu caminho. Apesar de eu ter começado há bem pouco tempo, tipo 5, 6 dias, assim, de fato, viajando, eu tenho notado que, tipo, eu tenho que ter muito cuidado, especialmente com expectativa, sabe, de eu querer as coisas logo e é muito assunto que estava sendo tratado aí, tipo, eu queria muito rápido ver as coisas acontecendo e não acontecem tão rápido, assim. Você tem que construir um tijolo por tijolo para que cada coisa aconteça, e às vezes é num tempo muito diferente do que você imagina. Como meu tempo é relativamente curto em cada lugar, eu tenho que tomar decisão. Ou eu mudo o plano, ou eu tento permanecer o plano arriscando e não fazer nada. E aí sempre vai ser essa escolha, assim. Entendi. Mas pra mim a maior dificuldade agora é não criar expectativa que as coisas vão acontecer. Mas ao mesmo tempo não desistir das coisas, assim.
Pessoal, entre essas novas possibilidades aí de trabalho que a gente comentou, eu queria que a gente conversasse um pouquinho o que vocês acham que é legal e o que não é legal em cada uma delas. Vamos começar então pelo freelance. Danilo, o que você acha legal do freelance e o que você acha que não é tão bacana? O legal do freelancing é você poder fazer as coisas, pelo menos no horário que você determina, né? Assim, tipo, você escolhe se você acorda que você vai consigo mesmo, que você vai trabalhar as 8 horas por dia, você distribui essas horas como você quer durante o seu dia, assim. E o lado ruim é também ter que fazer justamente isso, tipo, é se policiar para você conseguir fazer isso. O freelance para mim sempre funcionou, mas não como meu trabalho principal, sempre como meu trabalho secundário. Sempre fiz freelancing, tipo, eu nunca tive problema para mim, mas sempre fiz à noite. Então eu sempre separo das minhas horas noturnas que eu tenho, das 8 horas de diversão, eu separo 2 para trabalhar ainda e conseguir fazer uma renda extra. Então para mim funciona dessa forma. Eu acho que o freelancing funciona para quem já trabalhou muito cooperando, em equipe. Chega uma hora, se o cara quiser partir para um lance autoral, quando o cara já acumulou um baita conhecimento e quer fazer a autoralidade acontecer, especialmente numa área artística, tipo ilustração, redação, roteiro, eu acho que até pode funcionar. Mas quando é necessário uma sinergia muito grande, eu não acredito no modelo de freelancing. A única possibilidade que eu teria daqui a uns anos de ser freela seria trabalhando como ilustradora, mas se fosse para criar projetos, desenhar estratégias, eu não vejo isso acontecendo via freela. Mas será que você não está confundindo o freelancing com o home office? Porque assim, o freelancing eu posso ir para uma empresa trabalhar como freelancing, certo? Tipo, eu não preciso trabalhar como freelancing na minha casa. Eu posso, sei lá, na minha carteira virtual ela me contrata como freelancing para fazer um job, eu venho aqui, sento aqui, faço esse job com a equipe até o final e depois vou embora. Não, tudo bem, mas não é uma questão de estar num lugar, não. Eu poderia trabalhar como freela locada, como ilustradora, mas teria que ser algo muito particular para eu conseguir cumprir uma rotina de freela, entendeu? E não estar envolvida com mais pessoas e tal. Para ser um anexo do meu trabalho, eu só conseguiria isso com algo muito autoral, algo muito particular e algo muito meu. Tipo, sentar numa empresa para trabalhar num projeto. Isso, exatamente. Robson, você já teve experiência como freelancer? Já tive um escritório onde eu agenciava os freelancers, olha a coisa maluca. Porque o problema de quem faz freela é que ele fica numa posição muito fragilizada com o contratante. Porque não se chama freela com prazo, é sempre o prazo que está estourado. Se chama por uma habilidade específica e não há tempo de se fazer contratos. Então assim, freelancer com contrato é muito raro. Então eu cheguei a coordenar uma época assim, porque era um problema. Quem faz o freelancer, geralmente é o artista, é péssimo para negociar valor. Aceita tudo que é prazo, não define número de refações. E do outro lado, como a gente sabe, na negociação o choro é livre. Né? Do outro lado, como está com o poder, né, e com o dinheiro e sem nenhuma ancoragem de contrato, aí acaba, como eu posso dizer, abusando um pouco. Né? Então, durante 3 anos eu tinha um escritório de freelancer onde eu agenciava esse pessoal. Eu era o bad cop. Então, assim, a agência, ok, você quer esses caras? Não, você vai falar comigo. Não, artista, não, você não fala com o artista, fala comigo. E aí eu tentava equacionar para a coisa ficar um pouco mais justa. Entendi. Carol, você chega a ter contato com pessoas que trabalham como freelancer ou não? Eu chego, e eu acho que é muito bom para algumas pessoas justamente caindo de novo na CLT, que algumas funções não podem, né, ter mais de 1 ou 2 ou estar em 3 empresas, então ajuda muito a pessoa a ter uma renda adicional. Eu vejo um lado muito positivo, eu concordo com o Robson que existe um abuso da parte de alguns contratantes, no caso do Free, mas eu acho que hoje é uma solução muito boa para quem precisa de uma renda extra, que tem um tempo adicional que não é um horário comercial, como o do Danilo, é noturno, e é uma facilidade muito boa para você poder ganhar alguma coisa a mais e fazer um trabalho de uma maneira mais flexível. Você gosta de trabalhar com freelas, Maurício? A gente, como MKT Virtual, teve péssimas experiências. Com freelas desconhecidos, a gente desistiu, acho que na primeira vez. Porque se você não conhece, o freela, foi o que o Robson falou, não tem contrato, então muitas vezes ele é meio pedreiro. Ele pega mais trabalho do que ele pode e pega pra capar. Então é um típico pedreiro.
quando a gente começou a terceirizar com pessoas conhecidas que tinham trabalhado no MKT, funcionou porque a gente conhecia as pessoas. Então, até funcionou, mas você tá falando assim, o cara tem o horário de trabalho dele, chega uma hora que ele vai trabalhar em casa e ele tá cansado. E a terceira situação que seria mais funcional, a gente faz de vez em quando, mas a gente não gosta, é fazer freela com a própria galera que trabalha aqui. Então o cara trabalha 8 horas, pintou um trampo, tem uma loucura de horário, tu vira pro cara e fala assim, tem um job aqui que não encaixa na produção, pode fazer? Até funciona, qual que é o problema? Os pontos de estresse da vida do cara passam a ser no mesmo lugar. Então assim, se você está contando um freela de outro lugar, ele não tem muito o que reclamar com você. Se o horário padrão de trabalho do cara é aqui, se o freela dele é aqui, acaba que os pontos de estresse são os mesmos, porque o gerente de projeto é o mesmo. E acaba que você acaba estressando a pessoa demais e a pessoa não rende nenhum dos dois lados, então não funciona. Então assim, a gente foge de freelancer. A gente só vai por esse caminho quando não tem outro jeito, quando tem uma negociação, uma proposta, um cliente, um projeto, um lançamento, que não tem jeito. Mas a gente não gosta muito não, por péssimas experiências. Ou então por experiências ruins e ver que não é produtivo, não é funcional, não é saudável. Eu queria pegar uma economizada também, né? E às vezes parece algo muito, muito positivo, mas uma bela economia para o empregador, né? Eu filho, não, é isso, pega aí, te pago. Às vezes é um dinheiro que é em dinheiro ou em cheque, não tem nenhum registro fiscal, né? O freela às vezes não quer emitir nota para não pagar imposto, então fica um dinheiro meio flutuante aí e fica tudo lindo, né? Todo mundo ganha 100%, é o famoso nem me viu, né? Mas a gente não, aqui no MKT evita trabalhar assim e eu acho que freela é o caminho da autoralidade, entendeu? Trabalhando em home office ou trabalhando dentro de um local. Gabriel, você também já teve bastante experiência como freela, né? Fala pra gente como é que foi. Não bastante, mas eu pessoalmente eu não gosto muito não, assim, eu acho que é muito importante o tempo de descanso e tudo mais, e, eu não gosto tanto, mas eu tô aqui, é engraçado que agora eu tô numa posição que meio que tô freelando, mas eu tô freelando no home office sem ter casa. Olha a frustração. Cuidado, né? Bom, é engraçado que eu não conseguia trabalhar em casa, mas aqui eu consigo trabalhar, é muito louco. Legal. Bom, outra das novas possibilidades que a gente tem ultimamente é o coworking. Ludmila, você disse que você não acredita muito no coworking quando você tem uma empresa estabelecida e se resolve trabalhar nesse sentido, né? Fala pra gente um pouquinho disso. Eu acho que o coworking funciona quando assim, você é um profissional autônomo e você não quer trabalhar em casa, porque, de novo, trabalhar em casa exige muita disciplina e eu acho que é uma porcentagem muito pequena da população que a tem, né? Então, eu acredito que quando você é autônomo, um assessor de... Vou pegar e tangibilizar exemplos, tá? Você é um assessor de imprensa ou você é um consultor, enfim, você é um autônomo. Eu acho que a estrutura de coworking é perfeita. Para empresas e para empreendedores, eu só vejo o coworking funcionando quando a empresa é muito pequena ou incubada ou está naquela zona de risco, naquela flutuação. Né? Para estruturas como a nossa, por exemplo, migrar para um coworking, eu não acredito. Por quê? De qualquer jeito, o coworking é um escritório, de qualquer jeito, o coworking é um espaço fechado. A diferença é que você tem vários tipos de profissionais trabalhando no mesmo ambiente, o que é bem legal para empresas pequenas. Só que para empresas como a gente, que às vezes a gente lida com informações confidenciais de clientes, a gente lida às vezes com uma cultura muito própria, com hábitos muito próprios, eu não vejo isso funcionando. Agora, assim, é incrível para quem tem uma startup, ou para quem tem um projeto incubado, ou para quem às vezes tem uma ideia e precisa de colaboração e até mentoria de outros empreendedores, aí eu acho fantástico. Assim, eu acho que o coworking, ele funciona quando você, tipo, por exemplo, se você está pensando em montar um negócio e, sei lá, vamos colocar no caso assim, um jogo, por exemplo, tipo, quero criar um jogo, eu tenho uma ideia, tipo, sei desenvolver, mas não consigo fazer esse jogo sozinho. Então você leva essa ideia pro coworking e você vê se você arruma pessoas e quem sabe dali você até acaba montando uma empresa que vem através do coworking. Então assim, mesmo nessa parte que a Lud falou, tipo, no fato de incubar, né, eu acho que funciona, mas
assim, tem que tomar muito cuidado, né? Porque, tipo, existe uma série de fatos, assim, por exemplo, direito autoral, tipo, quem trabalha naquele projeto, quanto que o jogo tá vendendo agora, de onde que sai. Então, assim, existem outros fatos que depois a coisa não fica tão bonita, né? Tipo, é bonito no começo, quando ele tem que, né, startar, mas depois a coisa pode ficar feia. O que você tá falando talvez seja um modelo legal para você centralizar as pessoas num local quando você não tem esse local, né? Tipo, você não quer trabalhar remotamente com as pessoas, você junta quem você quer trabalhar junto num lugar específico, né? Economizando. Pelo espaço é bacana, assim, pelo espaço é bem legal. Agora, com relação a pessoas, por exemplo, tipo, vamos supor, você leva a sua ideia do seu jogo para um espaço de coworking, você junta as pessoas que vão dar ideia do seu jogo e vão produzir aquele seu jogo com você. Se você não fechar um time com elas e fechar uma empresa com elas para produzir aquilo até o final, ele não dá certo, porque tipo, até onde vai a parte que um fez, que o outro fez, existiu no meio do caminho, vai ganhar dinheiro que o jogo não vai, então assim, chega um determinado momento que eu acho que isso pode ficar um pouco sujo, assim, tipo, não pode ficar muito legal, mas... Eu não trabalhei num espaço de coworking ainda, mas eu acho que, como eu falei lá no início, eu acho que tem uma confusãozinha também. As pessoas precisam lembrar, quem está pensando e falando muito sobre coworking, que coworking não é um clube, né? Coworking é um espaço, como em vez de você trabalhar na sua casa, em vez de você trabalhar no escritório, você aluga um espaço por mês ou por horas, você trabalha ali. Então, o fotógrafo que não quer trabalhar em casa, não quer ter um escritório porque ele está sempre na rua, ele tem uma base ali que ele aluga uma quantidade de horas por mês e ele tem uma mesa ali, ele leva o notebook dele, descarrega e trabalha ali, ou então ele precisa de uma sala de reunião. E quem trabalha o mês inteiro, essa pessoa precisa trabalhar do mesmo jeito. Então, assim, não é um clubinho que você está sentado ali, trocando ideia e de um lado pro outro, porque a mesma lenda que as pessoas no Google ficam o dia inteiro no puff. Não é isso. As pessoas com certeza que estão ali precisam trabalhar do mesmo jeito. Lógico que é um trabalho multicultural, que você no café, em vez de estar trabalhando, conversando com as pessoas que fazem as mesmas coisas que você dentro da mesma empresa, você está conversando com um fotógrafo, com um designer, com um arquiteto, com um dentista, sei lá, com qualquer um que precisa de uma base fixa e não tem um escritório fixo. Então, assim, acho que é legal, só a gente precisa tirar essa aura de clubinho que está rolando hoje em dia em relação ao coworking. É um espaço legal, mas é um escritório como qualquer outro no aspecto de trabalho. Você tem que sentar e fazer alguma coisa para você ou para os outros. Você está pagando por uma infraestrutura de telefone, sala de reunião, de mesa, de tudo. Então eu acho que a gente tem que tirar um pouquinho de glamour. É legal, é maravilhoso. Eu gostaria de trabalhar um tempo num espaço assim para saber como que mas eu acho que tem um glamour aí por ser uma coisa muito nova. Do hype. A disciplina, né? Eu acho que a disciplina ainda está permeando a nossa conversa. Eu acho que um ponto que está aparecendo muito em tudo isso é o lance do glamour, né? Aquela coisa que as pessoas veem e acham que é tudo muito oba-oba, divertido, muito fácil, não é, né? E o lance da disciplina. Mesmo você trabalhando nessas coisas novas que envolvem economia criativa e tal, é preciso que você tenha disciplina para você fazer um trabalho bem feito, um trabalho legal. Sim, eu não trabalhei no coworking, a única coisa que eu vivenciei foi um escritório virtual. Eu fazia inglês com uma professora que utilizava uma sala no espaço de escritório virtual, e é interessante porque ela tem toda a estrutura pronta, o que acaba sendo meio parecido com o coworking, exceto que no coworking você está misturado com várias pessoas. Mas é interessante porque como você é uma empresa nova, que você não quer se preocupar com link, com telefone, com internet, com secretária, no espaço desse, normalmente você tem a possibilidade de ter isso tudo pronto para você. Então é válido pra caramba, especialmente quando você está abrindo uma empresa, né? Você tem uma infra pronta, especialmente quando você fala em espaços de São Paulo, você tem secretária bilíngue, agenda, ela cuida de tudo para você, é uma coisa muito legal. Mas, novamente, não é para todos, né? Eu acho que o coworking em Santos, ele realmente se confunde muito com o escritório virtual mesmo. A diferença a gente tem 2 modelos de escritório virtual em Santos, né? Que aqui no café, quando a gente se encontra, eu usei muito o escritório virtual, a gente se encontra com outras empresas, outras pessoas que fazem a mesma coisa, mas não tem a liberdade explícita de trocar ideias, como no coworking. No coworking a gente sabe exatamente que a gente está ali para isso. Eu uso um espaço ali, a hora que a gente estiver no momento de distração, eu vou dividir minhas ideias com você e tal. No escritório virtual isso já não é mais tão declarado, as pessoas já são mais discretas, já ficam cada um na sua, ou em algumas situações até dividem. Então eu acho que se parece muito. E o coworking vem sim numa época em que o metro quadrado em Santos está absurdamente caro. Você arrumar um espaço para você trabalhar que não seja da sua casa hoje aqui está muito difícil. Então o coworking vem para te ajudar nisso também, te fornecer um espaço onde você possa trabalhar sem ser home office, sem ser no escritório e ainda trocar ideia com algumas pessoas ou não, né? Robson, você chegou a ter já algum contato com esse modelo? Já visitou escritórios de coworking? Eu vejo assim pessoas usando, mas, e aí eu não falo de geração Y, eu estou falando de pessoas da minha idade.
pessoas usando o espaço de coworking, mas eu acho que ainda não entendendo muito o conceito do coworking, né? Eu não sei se porque eu falei com pessoas da minha geração, que são da velha economia, não tem essa alma naturalmente colaborativa, acaba se vendo assim, não, eu quero um espaço, eles veem a economia do espaço, mas não veem a oportunidade de interação do espaço. Então, nisso, eu acho que a minha geração tem a aprender mais com a de vocês de como usar o sistema de coworking e entender isso no momento da economia. Bom, então falando sobre o novo momento da economia, vamos agora falar então sobre o que seria o trabalho dos sonhos, né, pessoal? A gente está aí então vendo essa transição aí do modelo de trabalho industrial para o modelo em rede, né, colaborativo, em que a gente vai ter cada vez menos grandes conglomerados, né? A gente vai ter cada vez mais empresas menores reunidas em torno de projetos em comum, e o que é muito marcante também é a busca pela qualidade de vida, a preocupação com o meio ambiente e a vontade individual das pessoas de se realizar no trabalho, né? Queria então que cada um aqui desse um pouquinho assim da sua opinião sobre o que vê, o que acredita que seja um trabalho ideal, e comentasse também sobre essa nova aspiração, né? Tipo, das pessoas quererem mesmo se realizar através do trabalho, né? Essa busca pela sustentabilidade e etc. Uma coisa que o Robson falou numa outra oportunidade que a gente conversou foi que não tem como separar o trabalho da essência humana. Eu acho que é verdade plena, né? É o Aristóteles, que eu não vou saber reproduzir o literal do que ele dizia, mas que você deve entender, achar a confluência do que o mundo precisa e a sua vocação. Nessa confluência da necessidade do mundo e naquilo que você é talhado naturalmente para fazer, está a sua felicidade no trabalho. Então esse é o desafio, porque às vezes a gente acha que o que a gente adora fazer, o mundo precisa e o mundo não precisa, né? E a gente acaba fazendo o que o mundo precisa, que está fora da nossa vocação. Então é achar essa confluência de lentes. E acrescento uma terceira coisa aí, o que você tem vocação, o que o mundo precisa e por acaso está muito disposto a pagar bem por isso. Eu acho que aí acaba sendo até mais interessante. E nem sempre é fácil você conseguir identificar isso. Difícil. Eu acho que nessa pegada assim também você não consegue arrumar isso tudo que o Robson falou logo de primeira. Eu acho que isso é uma coisa que demanda tempo. Eu falo por experiência própria, assim, eu acho que pra conseguir fazer o que eu realmente gosto de fazer, tipo, eu tive que galgar muito isso, assim, sabe, tipo, trabalhar, tipo, pra conseguir chegar a fazer aquilo, puxa, agora sim, eu acho que eu tô fazendo o que eu realmente gosto, tipo, então agora tá valendo a pena fazer isso. Não adianta, porque eu acho que, falando de geração, né, não sei nem se é um caso de geração, mas assim, eu vejo muita gente, hoje eu faço entrevista com algumas pessoas, muitas delas chegam já na entrevista já esperando um certo status, sabe, tipo, esperando comer o filé mignon sem ter que comer o gosto antes, entendeu? Então, assim, eu acho que essa geração precisa entender, então, que, tipo, na verdade, como eu aprendi, eu também não sabia disso, né? Eu também queria, tipo, muito, tipo, beleza, eu vou trabalhar e vai dar tudo certo, vou trabalhar com o que eu quero, tá tudo ótimo. Não, descobri que era completamente o contrário. Tomei os tapas na cara, depois aprendi, tipo, fui aprendendo e tô aprendendo até hoje, mas eu acho que pra chegar onde o Robson tá falando, vai demandar um tempo. Não é uma coisa que é do dia pra noite, nem se você vai sair da faculdade já fazendo isso. Eu acho que você encontra a sua paixão não tendo preguiça, né? Assim, eu acho que é o mais... tendo disposição para encontrar essa paixão. E aí, de novo, vou ser chata e vou repetir, mas tem a ver com o teu comprometimento em querer encontrar isso, né? Não adianta, você tem que fazer tal coisa e tal trabalho. Meu, é um trabalho que a princípio você acha chato, mas vai lá e faz porque você vai aprender, né? Você vai criar uma visão ampliada em cima de alguma coisa que talvez você não conhecesse, né? E uma coisa que eu acho bem importante, que talvez falte e também permeia aí tudo que a gente falou até agora, é realizar as coisas com o olhar apreciativo, né? Então, cara, eu tenho que fazer uma planilha chata pra cacete, mas faz com alma aquela planilha, faz a melhor planilha
maravilha do universo. Deixa a tua marquinha na Cara, planilha. exatamente, eu tenho que fazer um negócio, sei lá, eu tenho que fazer uma pesquisa de dados, ou eu tenho que responder um e-mail que eu não quero responder, que existe um levantamento gigante de coisas que fazem tanto tempo que eu até esqueci. Isso faz parte da rotina de muita gente, né? E de gente, às vezes, você nem imagina que isso faça parte da rotina. Você tem que fazer, e você tem que fazer com alma, você tem que fazer com amor, cara, não adianta. Aí, no meio de tudo isso, você encontra a sua vocação. Eu acho que aí o grande caso você faz aquele cálculo, né? Se você tá passando mais tempo fazendo uma coisa que tá te incomodando, que não tá te fazendo feliz, é aquela coisa de você pensar em talvez você mudar e fazer outra coisa, né? Eu, na verdade, eu não sei nem se é isso, assim, porque eu também discordo um pouco disso, porque assim, a gente não vai fazer 100% do tempo aquilo que a gente gosta, sabe? Então, assim, tipo, acho que tem fase, você tem que entender que aquele é o seu momento de passar por aquilo. Parece filosófico demais, mas é bem isso. Acho que aquele é o momento que você tem que passar por aquilo e acabou. Você tem que fazer coisas que, tipo, ali naquele momento você não gosta de fazer, mas você vai ver que depois aquilo vai te levar para um lugar melhor. Uma frase que eu tiro muito do mundo da programação, que foi da onde eu vim, né? Tipo, que eu acho que serve bem para essa sua pergunta, né? Do trabalho ideal, né? Tipo, não existe bala de prata, né? Então, assim, tipo, você vai falar, tipo, qual é o formato de trabalho ideal? Cara, não sei, você pode criar um novo Facebook na sua casa, no quarto da faculdade, ou você pode, tipo, empreender, tipo, fazer um negócio maravilhoso num co-work, ou intraempreender numa empresa. Então, assim, não tem um formato de trabalho ideal, cara. No livro do Jobs, ele fala muito isso, que, tipo, você sabe que você tá no caminho certo quando você acorda realmente com vontade de fazer alguma coisa, você acorda cedo, tipo, realmente na vontade de fazer aquilo. Então, quando isso acontece com você pode parar e sacar falando, não, peraí, agora acho que eu tô realmente fazendo o que eu gosto e no caminho certo que eu tenho pra fazer. O que eu quis dizer com o lance dessa contagem do tempo é o seguinte, você tem que passar, ok, mas se depois de um certo tempo você já tá trabalhando e tal, e você vê que mesmo assim você tá passando muito mais tempo fazendo algo que você não gosta, não quer, você não vai ficar dando murro e ponto de faca. Então, mas aí tem um lance interessante, porque assim, tipo, se você tá fazendo isso, de quem é a culpa? Então, exatamente. Aí é a questão de você se perguntar, o problema é o teu trabalho, o problema é você, é o que você tá fazendo, tipo, é você mesmo ter a questão da reflexão, entendeu? Tem uma se coisa tá funcionando aí ou não. que eu acho que tá dentro do que o Bud falou, é assim, o cotidiano, ele é uma armadilha muito ardilosa. Ele te envolve, te consome e você não percebe. Então tem esse olhar que você está falando, de ter um distanciamento de si mesmo, para ver se eu estou fazendo algo que vai me levar a algum lugar, tá dentro da minha vocação, vai me levar a algum caminho, vou ter um legado, vai ter significado. Acho que esse distanciamento de si mesmo é fundamental fazer isso toda hora, para tudo na vida. Uma espécie de autocuradoria. Porque senão você vira um profissional tarefeiro. Sim. E no final pergunta, cara, por que você fez isso? Eu só estava cumprindo ordens. Cara, mas você é o capitão da sua vida, cara. Você tem que cumprir ordens, mas olhar num contexto, para ver se você quer estar naquele exército, você quer aquela missão. Então acho que é um pouquinho disso que você estava falando. Claro, não é na primeira dificuldade que surge pra você, ai meu Deus, não quero fazer isso, quero sair daqui. Claro que não, mas é mesmo aquela questão de você já tem uma certa trajetória e tal, e você tá percebendo que aquilo não tá rolando, pense. Mas tem um negócio que você fala sempre, que a repetição leva à perfeição. Sim, se você achou que aí vai. Tá. A perfeição vai no mestre. Eu gosto muito do exemplo do anão. Né? Assim, não é porque eu sou anão que eu vou ter que ser homem-bala, canhão em círculo, posso tentar com outra coisa. Né? Você é anão, tá? Não, mas tem que achar uma outra coisa. Pode falar, né? Sim, Gabriel. Eu só queria complementar que nem sempre é possível a pessoa estar no momento de testar novas coisas. Às vezes tem contextos que impedem dela largar tudo, ou sei lá, fazer mudanças extremas, assim. Eu acho que nesse ponto o trabalho voluntário ajuda muito, assim. Que é até um contexto que me surpreendeu muito, mas através do trabalho voluntário você acaba se permitindo fazer outras coisas, ou direcionadas as coisas que você quer fazer, ou não direcionadas, e tudo bem, e ali você vai sentindo o que não é mesmo, de repente perceber se é aquilo que você está imaginando, se não é. Não é todo momento que é possível fazer uma troca repentina, assim. O legal de você falar disso, Red, é que assim, olha só, trabalho voluntário, né? Tem o trabalho, né, antes do voluntário. E por ser voluntário, né, você vai lá e vai limpar o chão. Gente, eu acho que nem a pessoa mais desapegada do mundo gosta de limpar o chão. Limpar o chão não é legal, não é divertido. Eu discordo. Não, desculpa. Pintar a parede é legal, limpar o chão não. Limpar o chão não, Uma mas das tudo escolas bem. mais fodas de empreendedorismo tem como hábito fazer todo mundo fazer tudo, limpar chão. Não, é claro, né? Só que assim, tem que limpar
vamos limpar e vamos desenvolver o olhar apreciativo sobre limpar o chão. Mas o que eu tô falando é que limpar o chão, eu acho que não é objeto de desejo de nenhum profissional que está no mercado. Não é. Não adianta falar que é porque é hipocrisia. Gabriel, pegando essa linha do que você está falando, eu acho que, até abstraindo e ampliando um pouco o leque, eu tenho uma visão muito clara para mim de que boa parte do problema que a gente encontra na insatisfação do trabalho é ter na vida como única atividade o trabalho. Porque você vai querer encontrar todas as suas satisfações e suas felicidades no mesmo lugar. Então acho que é importantíssimo você ter outras atividades, de uma a infinito. Muito disso porque essas outras atividades podem fazer com que você melhore no trabalho, que você seja melhor no trabalho, pode fazer você se preencher, se encontrar em outras coisas e não deixar de trabalhar. Então o que eu percebo hoje, inclusive dentro do MKT, é que assim, a pessoa passa a enxergar o trabalho dela como uma coisa chata e começa a procurar loucamente outras coisas para se ocupar. E começa a entender aquelas coisas como a missão da vida dela. Não que seja um prazer, mas eu já vi acontecer dentro e fora do MKT a pessoa transformar o hobby dela como uma profissão. Então assim, eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho péssimo uma pessoa só ter como atividade o trabalho. Me aflige muito, me aflige demais a pessoa que sai do trabalho às 6 e pouco, vai pra casa, novela, seriado, trabalho. Essa pessoa vai verdadeiramente esperar sexta-feira, vai comemorar sexta-feira no Facebook. É o Facebook que ela já passou a semana inteira reclamando do trabalho. E domingo à noite ela vai reclamar que chega segunda-feira. Então a vida vai ficar um saco mesmo. Então assim, acho que não é uma questão só e somente do trabalho ser prazeroso, o seu trabalho que te traz toda a felicidade do mundo. Especialmente falando do meu dia a dia, eu faço diversas coisas insuportáveis. Você verificar um contrato que um cliente está tentando assinar com você de 30 páginas, que você vai e volta com esse cliente, esse mesmo contrato 30 vezes, é uma coisa insuportável. No entanto, você tem que fazer, porque aquele trabalho é o que viabiliza pessoas que estão trabalhando com você, fazendo um trabalho criativo, divertido, legal, diversas coisas em volta disso. Então, de verdade, eu acredito, eu não tenho um trabalho não prazeroso, que seja uma coisa insuportável, então para mim de certa forma é fácil falar, mas eu acredito fortemente de que você não deve procurar toda a felicidade da sua vida no trabalho. Eu acho que esse é o erro de análise primário que as pessoas fazem, querer encontrar o motivo de viver dentro do trabalho. Não é, eu acho que isso é um erro primário e básico. Uma coisa que eu acho interessante é assim, quando você fala de trabalho voluntário, voltando à questão de limpar o chão, assim, limpar o chão, você tá limpando, eliminando o problema, mas é um trabalho onde você, teoricamente, não constrói nada, né? Diferente de você pintar uma parede que você está construindo, você está oferecendo algo mais bonito, um ambiente mais confortável, mais belo e tal. Então assim, o limpar o chão às vezes não contribui para uma beleza de médio prazo, digamos assim. Pô, cadê seu apreciativo do limpar o chão, cara? Gente, limpar o chão, quando você está fazendo, você tem que ter o olhar apreciativo. Só que ao mesmo tempo, se você, pegando o que o Gabriel falou, se você tá num trabalho voluntário, fora de um ambiente, num lugar diferente, aquilo se torna uma coisa legal. Então é o lance de você desenvolver um olhar apreciativo, independente do que você está fazendo, você tem que limpar o chão 10 vezes, limpa, mas limpa com a tua alma a porcaria daquele chão. Até você poder pintar a parede, fazer outra coisa. Eu acho que tem uma coisa de significado, né? Vamos considerar que o limpar o chão pode ser uma metáfora. Sim. Ou pode ser um método de aprimoramento para a vida. Na década de 70, um americano foi ao Japão para fazer uma negociação com uma grande empresa japonesa. E ele chegou numa parte do metrô, saiu e eram grandes blocos de prédio. E ele se perdeu um pouco e ele pediu uma indicação para um senhor que estava varrendo a calçada. Aonde fica tal empresa? Ah, você está perto, vai seguindo e vira aqui já está perto da entrada. O americano agradeceu e foi. Ao chegar lá, ele havia chegado cedo pela ansiedade com quem ele ia falar, foi recebido pela recepcionista e disse, olha, o presidente já vai receber você. O americano sentado, começando a repassar mentalmente tudo que ele tinha para dizer para aquele grande empresário e fundador da empresa, e vem entrando o velhinho com a vassoura e dá bom dia. Fala assim, eu já vou receber você. O nome desse velhinho é Akio Morita. A empresa era Sony. Uma vez por semana ele varria para a questão de manter a essência da empresa, que todo cargo era importante. E ele olhava de cima a baixo. Então acho que essa leitura de varrer o chão, ela tem que ter um significado. Porque se a gente está falando da questão de qualificação de trabalho, varrer o chão, infelizmente, não está na escala mais alta de qualificação de trabalho. Tem uma coisa ingrata, porque exige esforço físico, né? Tem um monte de restrições, mas como significado de aprimoramento profissional, se a gente está falando disso aqui, eu acho que vale como uma metáfora.
Então acho que essa que é a história ilustrativa. Agora, o sonho do Akimorita nunca era limpar o chão, era fazer com que o Japão fosse reconhecido como a maior empresa de eletrônicos, né? Sim, e é as coisas certas pelo motivo errado, né? Só a título de curiosidade, né? A Sony virou o que virou império, porque uma das motivações dele era fazer com que o Japão saísse do aspecto de produto de segunda linha, né, para ser um produto top de linha, né? E o cara conseguiu fazer isso depois que foi humilhado por ele foi humilhado por um garçom na Europa. Ele estava no jantar de negócio na Europa, aí o garçom tirou uma onda falando, isso é made in Japan, tal. Aquilo feriu tanto o orgulho do Japa que, ele fez a Sony bombar e ser respeitada, né? Viva o Play 4. Tem uma coisa assim do orgulho, né, e da determinação, já que a gente está falando de disciplina. Quando o Japão perdeu a Segunda Guerra, a Ludmilla até viu essa conversa. Eles tiveram que se render de maneira incondicional. Assim, foram lá no destroyer americano, os representantes do príncipe assinaram lá, o que vocês falarem, tudo bem. E uma das coisas que dizia o tratado é assim, nós vamos mudar a Constituição de vocês. E o que dizia a Constituição? Que Deus, na crença nipônica, Deus é mulher, está ligado à fertilidade. E dizia que o povo japonês é o povo escolhido, o que é uma reincidência nas culturas, né? Muitas vezes cada povo, uma questão cultural, fala assim, eu que sou escolhido porque Deus falou, cada um tem a sua visão, né? Então, povo escolhido. E a terceira coisa que se dizia era o imperador é o representante direto de Deus. A linhagem do imperador vem direto da ordem divina, que também encontra os paralelos no absolutismo europeu. Os japoneses tiveram que aceitar. Durante 20 anos eles trabalharam para se tornar uma potência. Assim que eles conseguiram uma autonomia, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Voltar à Constituição, que nós somos povo escolhido e o imperador, sim, é Deus. Né? Então ele está muito alinhado a querer reconstruir o Japão numa missão. O Akimorita não olhou só para o mercado, né? Ele olhou para uma missão mundial de resgate do Japão, né? Então acho que ele devia estar varrendo ali muito puto pensando no garçom que você falou, mas acabou dando certo. Carol, fala pra gente então aí, qual é a sua visão aí de trabalho ideal? Bom, eu acho que o trabalho ideal está em cada fase, né? Então, assim, eu com 17 anos saindo de uma faculdade, qual que é o meu trabalho ideal? Que uma empresa me contrate e me registre, talvez, com a profissão que eu estou sendo formada, né? Independente do meu salário, ali, né? Naquela fase que eu só quero ser registrada, ser reconhecida pela formação que eu tenho agora, no primeiro emprego. Em uma outra fase da minha vida, não estou falando eu, Carol, sou um ser humano, uma outra fase da vida de uma pessoa, qual que é o trabalho ideal? Eu acabei de casar, eu tenho um filho pequeno, o trabalho ideal é um que seja perto da minha casa, que eu não tenha que me deslocar e que eu também tenha um salário bom para me manter. E aí eu acho que em cada fase a gente vai citar um tipo de trabalho ideal. Em relação a valores, o trabalho ideal, na minha opinião, é um trabalho onde a gente consiga ter uma boa comunicação, aplicar os nossos valores humanos ali, onde a gente possa ser reconhecido e ter um ambiente gostoso, né? E que a gente consiga ser remunerado para isso. Tem duas diferenças entre o trabalho ideal, que as pessoas acham que vão trabalhar com aquilo, que não vão sofrer, que vai ser tudo gostoso, vai ser tudo perfeito. E dentro do trabalho ideal, na verdade, nós temos funções que muitas vezes são chatas, que são cansativas, que a gente não gosta de fazer. Mas o nosso trabalho continua sendo ideal. Eu amo fazer o que eu faço. Agora, tem coisas no meu dia que são chatas, então são coisas diferentes. Isso dentro de casa também. Pra Lud, limpar o chão é ruim, pra mim não é. Pra mim, lavar louça é ruim. Então, eu acho que são as funções, na verdade, que fazem com que o trabalho não fique uma coisa ruim. Agora, quando você tá fazendo algo que o final disso não é bom ou pra você é indiferente, aí é um trabalho ruim. Eu trabalho fazendo algo que pra mim é diferente o resultado. Mesmo se o dia todo for gostoso fazer aquilo, aí eu acho que não é o trabalho ideal. Eu acho que o trabalho ideal é onde você encontra a felicidade na maior parte do tempo, não em todo. Eu não acredito que é possível você encontrar um trabalho que você vai fazer algo que vai te deixar feliz o tempo inteiro. Nem na vida, né? Nem na vida. Né? Gabriel, nosso correspondente na Amazônia, Gabriel, fala pra gente qual que é a sua ideia de trabalho ideal. Eu acho que eu concordo com a ideia que isso é de fase. Isso. Cada momento você tem uma história e naquele momento não adianta. Eu desacredito muito
quando alguém fala que tem 40 anos e falou que acabou de encontrar o seu trabalho ideal. Acho que isso não... Você acha que isso é uma busca incessante? Isso, é uma busca até perigosa, você pode acabar não percebendo onde você está, o que você está fazendo, porque você está sempre olhando para outra coisa. Mas, é claro, satisfação, sentir que você está fazendo bem ou você não está fazendo bem é importante, sim. Mas eu tenho um pouco de medo do quanto muitas vezes essa busca pelo trabalho ideal é tão vendida que quase que é uma obrigação sua achar um trabalho que é supostamente perfeito, que não necessariamente é o perfeito para você, assim. Tem gente que se consegue, por exemplo, tem coisas que são consideradas feias, por exemplo, tem gente que o foco é o dinheiro. Isso é considerado feio, aparentemente. Mas, dependendo do contexto, dependendo dos objetivos que você está fazendo, é completamente perfeito, válido e ok, sabe? Acho que também tem que tirar uma glamorização de algumas coisas que são consideradas ideais e só se guiar pelo que sente, assim. Eu acho que tem duas coisas que não podem ser sonho, nem varrer o chão e nem o dinheiro. Assim, isso não tem que ser sonho de nenhum trabalho. Eu acho que se você for limpar o chão e limpar o chão com alma, beleza, cara, aí sim, entendeu? Se eu tiver que limpar o chão, isso eu tô falando eu mesmo, Ludmilla, eu vou limpar o chão com alma e vou fazer o melhor que eu puder. Agora, eu não consigo começar nenhuma empreitada, nada, focando assim, não, eu vou só olhar pro dinheiro, porque no fim das contas, é só o meio, né? Ninguém sonha com limpar o chão e apesar de muita gente sonhar com dinheiro, é uma decisão totalmente equivocada em relação ao trabalho ideal. Não vai rolar resultado se a linha de pensamento acabar sendo dessa forma. O brasileiro tem muito isso, né? Aquela coisa, não, eu vou virar empresário e vou ser rico, vou ser bilionário, né? É uma coisa boa que essa questão do empreendedorismo, né? Do novo empreendedorismo tá tirando essa capa, né? As pessoas já sabem que ser empreendedor não é fácil e que nem todo empresário é o Silvio Santos, né? Que eu acho que tinha muito essa visão, né? Eu acredito muito mais em limpar o chão do que começar qualquer empreitada ou começar qualquer carreira com foco absoluto na grana. Eu não acredito nisso, eu pessoalmente. Eu acho que também nem todo mundo quer ser empreendedor, nem todo mundo quer ser milionário. Aliás, eu entrevisto pessoas, eu aprendo a cada entrevista, a cada pessoa que eu conheço. Entrevistei uma vez uma jovem, assim, ela tinha uns 20 e poucos anos e ela era faxineira de uma empresa aqui de Santos. E tinha uma vaga para ela poder ser promovida. E o sonho dela era ser ascensorista. Era o sonho, era o grande sonho. Não foi uma coisa que, por causa do salário, era muito pouca diferença o salário, mas era o sonho dela. Desde que ela entrou naquela empresa, ela via a colega dela que era ascensorista e subindo e descendo no elevador o dia inteiro, e era o sonho dela. Então, o dia que ela conseguisse ser ascensorista, ela chegou no sonho dela. Então, nós temos que entender que nós vivemos num lugar onde as pessoas têm limites muito diferentes. Então, às vezes, o sonho que pra gente é impossível de acreditar que aquela pessoa ela é feliz com aquilo, ou será que o sonho dela é chegar ali? Às vezes é. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o trabalho ideal hoje, pra mim, tem bem a ver com isso que você falou, Carol, assim. De repente, uma pessoa só sabia que ia chegar até tal ponto, e o mais encantador pra mim é falar, cara, você é muito mais que isso, cara, você pode ser muito mais que isso, né? De repente, abrir um mundo de possibilidades para aquela pessoa que de repente ela nunca, nem ela mesma enxergava esse potencial nela, né? De repente ofertar uma autonomia que essa pessoa não sabia que ela tinha. Isso pode acontecer, né? Sim. E isso é uma boa definição de trabalho ideal para mim. Legal. Bom, então acho que depois de tudo isso que a gente falou, né, dá pra gente resumir tudo em uma palavra, que na verdade acho que vale pra tudo na vida: equilíbrio, né, gente? Acho que de tudo que a gente viu aqui, acho que quando as pessoas estão buscando essas oportunidades novas que estão surgindo, ter cuidado com esse glamour que é passado, e quando a pessoa tem essa veia empreendedora e tal, de querer realizar, ter o lance da disciplina, né? Então, acho que é
nisso daí que dá pra gente fechar. E se você tiver aí o que dizer pra gente, da sua opinião, do que você acha que é o trabalho ideal, deixa aqui o seu comentário nesse post, depois manda aí o seu recadinho pra gente, beleza? Batalha Binária. Batalha Binária no MochilaCast 8, no nosso tema aqui de hoje, da nova cara do trabalho. Vamos aí então ver 3 coisinhas aí e decidir qual que a gente acha mais legal entre eles. Nossa primeira batalha binária de hoje, ambiente de trabalho fixo ou home office? Danilo Costa. Fixo? Não consigo trabalhar em casa, muito menos do lado da minha cama. Carol. Home office. Home office. Eu não gosto dessas enquetes radicais que só pode ter uma opção. Eu queria ter 2 pra tudo. Eu acho que as 2 são válidas, mas eu vou optar pelo home office, pelos benefícios que eu acredito que tenha hoje. Beleza, um voto pra cada um. Maurício Matias. Fixo. Muito bem. Porque eu preciso trabalhar com a galera, porque é bom, porque você está envolvido com as pessoas. Tem esses problemas de muita gente falando, tal, mas eu acho que é um ambiente mais produtivo e mais adequado para o meu trabalho, para o meu desempenho. Muito bem. Robson. Home office. Home office, ó, competição empatada. Gabriel Caires, alô, alô. Apesar de estar aprendendo recentemente como home office, eu prefiro fixo ainda. Ludmilla. Fixo, eu particularmente tá na nave mãe, é essencial para o meu trabalho, para o meu processo criativo. E eu me espelho muito nos médicos, assim, né? Eu acho que você fazer um bom trabalho, um trabalho de neurocirurgião, você tem que estar num centro cirúrgico. Então, você não consegue fazer uma cirurgia complexa em casa. Muito bem. Bom, meu voto vai pro home office, tá? Já perdeu, a gente tem aí 4 votos aí pro fixo, 3 pro home office. Mas é aquela coisa, né, gente, que a gente está discutindo, né? Nem sempre um vai funcionar para tudo ou o outro vai funcionar para outra coisa. Então, de repente, seja legal um equilíbrio entre os dois, né? Mas, assim, no geral, o meu preferido é home office. Mas... Deixa o Bud trabalhar em casa. Mas o vencedor de hoje foi o ambiente de trabalho fixo. Palmas para o trabalho fixo. Coloca aí! Segunda batalha de hoje. O que vocês preferem, pessoal? Trabalhar num ambiente aberto ou numa estação de trabalho isolada? Vamos começar com ele que tá todo soltinho, Gabriel Caires. Por que eu tô todo soltinho? Você tá no mundo, né? Ambiente de trabalho aberto. Eu sinto, pelo menos, tenho sentido muita falta de falar com outras pessoas. Legal. Maurício Matias. Eu prefiro ambiente aberto, eu acho que tem diversas vantagens, as pessoas interagem, as pessoas estão ouvindo o que está acontecendo, elas conseguem somar uns com os outros. Hoje em dia eu estou precisando um pouco de espaço para mim, para conseguir fazer coisas que eu preciso de uma certa concentração, mas mesmo assim eu defendo muito aberto. A gente tem um espaço muito aberto na empresa e eu acho que a gente vai continuar tendo ele. Eu acho que o fechado é importante para algumas pessoas, principalmente para os não necessariamente tímidos, mas para os introspectivos, mas eu acho que o ambiente aberto é mais legal. Muito bem. Robson. Aberto. Apesar de trabalhar em home office, eu gosto de trabalhar em cafés, ou trabalhar nas empresas, ou estar no aeroporto ouvindo a conversa dos outros. Ajuda a fluir melhor algumas ideias. Muito bem. Danilo. Então, o ambiente aberto, sem dúvida, sim, porque eu acho que o contato com as pessoas é realmente fundamental, né? Dependendo do que você faz, o fechado pode ser bom, mas o aberto, sem dúvida, pra mim é realmente a melhor oportunidade que tem, porque eu acho que trocar ideias, eu acho que flui um trabalho muito legal. Muito bem. Carol. Eu quero os 2 também. Não, eu acho que é ambiente aberto, mas eu acho que todo mundo em algum momento precisa se isolar e precisa ter um pouquinho de privacidade também. Mas se é pra escolher um aberto. Fala, Ludmilla. Aberto em 2014, até o fim de 2013 eu preciso de ambiente fechado. Bom, eu também, como Robson, apesar de achar legal o home office, também acho que o ambiente aberto é mais bacana. Tivemos uma unanimidade aqui, o ambiente aberto foi o preferido por todos. Palma para o ambiente aberto. Finalizando então a nossa batalha binária de hoje, pessoal, o que vocês preferem? Trabalho em equipe ou trabalho individual? Vamos começar por Ludmilla. Eu acho que para criação, trabalho em equipe. Para produzir, trabalho individual. Então, na média, criação, trabalho em equipe. Muito bem. Um voto para trabalho em equipe. Robson. Equipe sempre, né? Maurício. Equipe. Muito bem.
Gabriel? Trabalho em equipe. Trabalho em equipe é tudo. Muito bem, mais um votinho para trabalho em equipe. Carol? Trabalho em equipe, eu não acredito em trabalho individual. Mesmo um trabalho individual você vai precisar de alguém, então eu considero como trabalho em equipe. Danilo Costa? Trabalho em equipe, acho que a gente precisa de julgamento o tempo todo, a todo momento. Muito bem, e o meu voto também, olha, mais uma, gente, mais uma unanimidade aqui, trabalho em equipe, palmas para ele. Muito bem, pessoal, estamos chegando então aos momentos finais aí dessa edição super bacana do Mochila Cast. Queria agradecer aí a todos os nossos convidados de hoje. Muito obrigado aí para Robson Henriques. Foi um prazer. Valeu, Carol. Eu que agradeço o convite, obrigada, adorei mais uma vez. Quando precisar, estou à disposição. Muito obrigado você, Gabriel. Eu agradeço muito também, principalmente pelos aprendizados. Eu acho que eu precisava ouvir as coisas que eu ouvi. Valeu, Danilo Costa. Muito obrigado, aprendi bastante, acho que eu aprendi mais do que falei hoje. Valeu, Maurício. Valeu, galera, foi muito legal. Sempre que aparecer a oportunidade de um programa e de um podcast aí para participar, eu estou à disposição. Muito obrigado, Ludmila Rossi. Obrigada, pessoal. Sempre bom estar entre pessoas queridas, amadas, como o Bud, por exemplo, que vale ressaltar que está de férias e veio fazer o MochilaCast numa edição home office. Sempre com muito prazer. É isso aí. E bom, muito obrigado, vai especialmente então para você que ficou aí ouvindo a gente durante todo esse tempo. Você já sabe, né? Você pode mandar aí o seu recadinho pra gente no mochilabinária@gmail.com. Nós estamos também nas redes sociais, estamos no SoundCloud, estamos lá no feed do iTunes. Você sabe aí que tem vários meios aí de você mandar o seu recadinho pra gente, beleza? E lembrando, nosso próximo episódio será o último episódio dessa temporada do MochilaCast. Mande aí as suas sugestões de pauta, o que você quer ver para esse grande finale. Eu sou o Rodrigo Budrucci e essa foi mais uma edição do MochilaCast. Valeu! Eu quero aproveitar então, Bud, para o espaço para poder fazer um merchandising, na verdade. Opa, falar de coisa boa, vamos lá, gente. Vamos lá. não é Top Term, não é TrackPix, mas é um jogo que a MKT Virtual junto com o selo Mukutu desenvolveu. Na verdade ele foi pro ar aí semana passada, chamado Fruits and Tales. Então é o nosso primeiro IP, né, nosso primeiro jogo próprio. Então aí fica a dica pra galera baixar. A gente já saiu no Jovem Nerd, já saiu no Mac Magazine, já saiu na TV. Então assim, o jogo tá um sucesso. Baixem Fruits and Tales. É isso aí, gente. Tá no Android, tá no App Store, tá na Amazon e em breve vai estar também no Windows Phone. Então vai lá, fruitsandtales.com ou procura aí Fruits and Tales na sua loja de aplicativos, beleza?